Olá, meninos, tudo bem com vocês? Mais uma quinzena se inicia e nesta quinzena, no Clube da Leitura, com as disciplinas de língua inglesa e língua portuguesa, iremos trabalhar aí uma atividade com um tema gerador sobre a empatia, a arte de se colocar no lugar do outro. Vamos ver o que será a atividade para essa quinzena. Bem, aí está o roteiro, tá, do nono ano. Lembre de colocar o nome de vocês para aqueles que recebem a apostila, colocar o nome do aluno completo, né? Série, turma direitinho. Aqui está o tema gerador, empatia, a arte de se colocar no lugar do outro. Lembrando que essa semana todos os roteiros que vocês irão receber serão relacionados com esse tema. É um tema para todos os roteiros, tá? Sobre a empatia. Tem aqui as disciplinas língua portuguesa e língua inglesa. Vamos ver agora qual é a atividade para a língua portuguesa. Língua portuguesa, aí foi dado um cartaz que você vai ler sobre ele. Ele diz o seguinte: antes de emitir juízo ou opinião sobre uma pessoa, coloque-se no lugar dela. Isso se chama empatia. Então, para que a gente possa entender o tema, a gente tem que saber o que é que significa empatia, tá? Então, para isso, lá no laboratório de língua portuguesa, vai ser postado um texto, tá? No roteiro do laboratório. O texto se chama Você sabe o que é empatia e como praticá-la? Vai estar explicando o que é empatia, vai estar dando características, vai explicar o que é, dando dicas de como praticá-la. Então, tem um texto que vai ajudar a você saber o que é empatia e assim facilitar aí o entendimento nas atividades, né? Porque será um texto base que vai servir aí de entendimento, de compreensão, para que vocês possam aí fazer as atividades, certo? Então, após você fazer a leitura lá desse texto, no Laboratório de Língua Portuguesa, você vai agora e responder a atividade de lá, né, que vai ser cobrada no Laboratório de Língua Portuguesa. Quando você vier para o Clube da Leitura, você já vai ter lido o texto, então vai ficar bem mais fácil você compreender. Lê o cartaz, interprete ele e vai responder as duas questões. A primeira questão diz assim: das características de ser uma pessoa mais empática presente no texto, ou seja, presente no texto que vocês leram, você sabe o que é empatia e como praticá-la? Então, a partir do momento que você viu essas características lá no texto, você vai relacionar o cartaz acima, né? Esse cartaz que vocês acabaram de ler, com essas características, ou seja, quais dessas características se relacionam com esse cartaz acima, ok? Então, observando as características que tem lá no texto, você vai ver qual é que combina mais, relaciona mais, tem a ver com o cartaz acima. Na segunda questão, o que pode ser evitado quando nos colocamos no lugar do outro? O que é que a gente pode evitar quando a gente se coloca no lugar do outro, tá? Então, analisa aí, reflitam e respondam. Já na disciplina de língua inglesa, tem aí também um cartaz com os dizeres empathy versus sympathy. Então, vai estar explicando a diferença de empático e simpático. Então, ele está aí explicando o que é empático, né, em inglês empathy, e dá a definição: the ability to understand and share another person's feeling, experience, etc. E abaixo ele dá um exemplo. The president grew up with little money, so she has great empathy toward the poor. Ao lado, ele está explicando o que é sympathy. Care for another person's problems and feelings. Aí ele dá um exemplo abaixo. My classmate was having a bad day, a expression, my sympathy to her. Então, traduz a definição, traduz os exemplos e vejam aí qual é a diferença entre empático e simpático, tá bom? Aí, após isso, responder essas duas questões. What's the difference between empathy and sympathy? Então, você vai estar sabendo aí, né, qual é a diferença entre empático e simpático. No próprio texto, aí no próprio cartaz, tá dizendo essa diferença, né? A parte de cima. Na segunda questão, diz assim: do you think you are empathy or sympathy? Why? Né? Você acha que você é uma pessoa empática ou é uma pessoa simpática? Essa segunda questão precisa muito que você possa se ver, tá?
observar suas atitudes, suas ações com o outro, que não é algo fácil, é muito mais fácil a gente observar o outro do que a gente, né? Do que nós próprios. Mas aí é o momento de você olhar para você, as suas atitudes. Caso tenha alguma dúvida, se tem algum colega, um irmão, alguém que te conhece bem, seu pai, sua mãe, que são os que mais conhecem, né? Ou um colega que você tem mais intimidade, pergunta a ele aí, explica o que é empatia, simpatia e diz aí o que acha que você é. Mas é muito importante que você próprio possa fazer isso, né? Se autoavaliar, observar realmente se você é uma pessoa empática ou uma pessoa simpática. E dizer o porquê. Why, quer dizer por quê, né? Por que você se acha, dando exemplos e tudo mais, tá bom? Então, uma atividade muito interessante que vai fazer vocês refletirem sobre esse tema. Não só refletir, mas colocá-lo no dia a dia, para que a gente possa ter uma vida melhor com os outros, ok? Bye bye, see you, bons estudos.